Olá, tropa! Aqui sou eu, Nox, e eu estou hoje aqui para lhe explicar o porquê que, em minha humilde opinião, anime de jogo não presta. Como assim anime de jogo, gente? Eu estou falando do seguinte, é um anime em que ele é baseado em um jogo. Tipo assim, o jogo lançou, fez sucesso, aí a empresa, por sei lá que motivo, decide fazer um anime. É isso. No caso, para poder falar desse tópico do porquê que, na minha opinião, anime de jogo não presta, eu teria que explicar algumas ressalvas. No caso, daria umas ressalvas bem simples. Primeiro, anime baseado em visual novel não conta, pois visual novel é um tipo de jogo que você apenas lê e faz escolhas. Número 2. Anime baseado no universo do jogo não conta, porque é um universo, é o mesmo universo, só que é outra história, porque é outro personagem, geralmente. Ou às vezes até o mesmo personagem, só que conta uma história diferente. Um exemplo disso é o anime do Pokémon. O anime do Pokémon conta a história do Ash, sendo que os jogos é um protagonista diferente a cada jogo. Número 3. Esse vídeo é só a minha opinião. Tu não é obrigado a concordar comigo e nem concordar 100% comigo. E também, se você quiser discordar, por favor, seja educado nos comentários. Eu odeio ler gente idiota dando hate, geralmente do bloco. Pronto, é isso? Podemos continuar? Bem, anime de jogo sempre foi uma polêmica, pois eles tentam adaptar uma obra que fez sucesso no mundo dos videogames, como por exemplo, sei lá, animes, por exemplo, Bayonetta, Final Fantasy, Castlevania, Devil May Cry, Fate, etc., que são jogos que acabaram sendo transformados em animes. Só que, se tem tanta opção assim, por que é tão polêmico? É bem simples. Basicamente, esses jogos, geralmente, eles tentam se basear, os animes no caso, tentam se basear na história do jogo. O problema disso é o seguinte, no caso, tem muitos exemplos de jogos, então por que é polêmico? Então, no caso não é só anime, às vezes filme, às vezes desenho animado e etc, tentam se basear num jogo. Só que, tipo, o problema é o seguinte, o problema não é tentarem fazer um anime, é porque às vezes é desproporcional a tentativa. Por exemplo, eles querem adaptar um jogo, RPG, então, no caso não tem muito o que fazer, RPG é um jogo extenso, história grande, como é que vai contar a história do jogo em uma animação de provavelmente 12 episódios? É improvável. Ou um filme de 1h30. Não vai. Ou os caras vão resumir muito, ou inventam uma história nova. No caso, como eu disse, anime do Pokémon. E um exemplo disso é que realmente essa tentativa de fazer anime é falha. Por exemplo, o anime do Persona 5. Se alguém fala que aquilo ali é bom, merece um tapa, na minha opinião. Porque me desculpa. O anime do Corpo Separe. Também, me desculpa. O que importa é, muitas empresas de anime tentam pegar um sucesso que um jogo popular tem para fazer um anime. E, como eu disse, não tem nada de errado. Só que nos últimos anos a gente percebeu que isso não deu muito certo. Vamos lá, nos comentários aí, eu tô 10 segundos. Me digam um jogo em que ele fez um anime que se baseou em um jogo e que foi bom. E aí, já escreveram? Beleza, continuando. No caso, provavelmente vocês não conseguiram, que foi desses tempos. Mas, olha só, como eu disse, tem que ser um jogo que ele se baseie na história inteira, na história em si do jogo, não uma animação que se baseia tipo no universo ou cria uma história paralela. Tem que ser da história do jogo, tá? Então, se vocês encontraram, milagre, me obrigado por me disserem bom, porque eu já citou alguma coisa boa. Mas no caso, vamos lá, por que eu não quis pôr visual novel nesse vídeo, que é um adendo que eu dei antes? Simples, visual novel geralmente é jogo de texto. Então, quer dizer, geralmente não, é jogo de texto. Então, tipo assim, por isso que os animes de Fate e Steins Gate são bons, porque eles são baseados no jogo que é uma visual novel. Basear em visual novel é mais fácil, porque é apenas texto. Basicamente, eles podiam simplesmente fazer uma light novel, ou fazer simplesmente uma light novel, ou uma... não sei, podia fazer qualquer coisa que ia ser bom pra adaptar pra anime. Mas no caso, é simples, como os motivos... mas tipo, é simples, né? No caso, o visual novel não tem tanta preocupação. Agora vamos lá. E um jogo que possui muita história, como por exemplo um RPG ou um MMO, às vezes, né, vai que eles inventam, ou um jogo, sei lá, de aventura. É simples. A história acaba sendo só muito grande. Olha que eu tô falando no caso anime e mangá, tá, gente? O mangá eu vou incluir também, eu acabei não falando no começo por erro meu, mas mangá também. No caso anime e mangá, eles tentam adaptar a história do jogo. Um exemplo disso, vamos lá, vai. Esses jogos geralmente são muito grandes. E o fato de eles serem grandes é com que, às vezes, até mesmo a sua história principal não seja a parte boa do jogo.
Isso aqui é um adendo que eu coloquei aqui. Por quê? Vamos lá, Persona. O sucesso dele não é pela história principal dele. A história principal dele, vou ser sincero, às vezes até bem merda, dependendo do jogo. Só que as histórias secundárias que incrementam o bolo. É como se o jogo fosse um bolo. O recheio é a história principal. Quer dizer, o recheio é a história secundária. A história dos personagens, suas motivações, suas ações, o porquê que eles estão ali. Aquilo ali que é a sua história secundária. O que é incrível. Persona foi um dos primeiros jogos de RPG que eu joguei focado na história secundária mais do que na primeira, no caso. Só que, tipo, ainda assim, ironicamente, o que faz a história ser boa é a relação entre os personagens. O que a animação não pode transmitir, porque a animação tenta adaptar apenas a main story, né? A main quest. A main quest nem sempre é tão boa. Vou dar um exemplo aqui, gente. Vamos lá. Um jogo que é de aventura, né? No caso, como eu disse, main quest nem sempre é boa. No caso, na parte da história, né? Que eu tô falando. Não a parte de jogabilidade, tá, gente? Vamos lá. Zelda tem mangá, caso vocês não saibam. E o mangá do Ocarina of Time e do Majora's Mask que eu li, eles resumiram a história bem. Só que resumiram a história. Mas a graça de Zelda não é a história, sim a gameplay. Na minha opinião, pelo menos. O anime do Corpse Party. A graça do anime, do jogo, no caso, é a história. E o anime correu com a história, porque o jogo tinha uma história muito grande. E não ia ter como fazer aquilo ali em 4 episódios. Se bem que eu acho que em 12 episódios seria melhor do que 4, né? Não sei o estúdio que fez o anime do Corpse Party. Um outro exemplo, o anime do Persona. Geralmente eles adaptam apenas a história principal. Como só adapta a história principal, acaba não desenvolvendo os personagens porque seriam as histórias secundárias. O que faz o anime ser literalmente um pedaço de lixo. O motivo deles apenas quererem ignorar isso, porque, tipo assim, o problema é o seguinte, como eu disse, esses jogos aí geralmente as histórias secundárias que fazem ser boa. E o anime tenta adaptar apenas o que foi passado como principal. Isso é um problema, pois acaba sendo um péssimo desenvolvimento de personagem. Eles correm pra contar a história principal porque eles não têm tanto tempo assim pra poder resumir a porra de um jogo gigante em 12 episódios. E, consequentemente, a história fica crua, os personagens mal desenvolvidos, suas motivações não explicadas, fazendo assim realmente ser um anime que não presta pra assistir e que não valeu a pena. Sem contar na animação também. É por esses e tantos motivos que geralmente o anime que é baseado em jogo não vai ser bom. O mangá também, né? Por isso que é polêmico. Eu vou dizer a verdade, infelizmente é isso, mano. O motivo de anime não dar certo se for baseado em jogo, tanto anime quanto mangá, é isso. Eles tentam pegar a história, eles correm com ela muito e consequentemente acaba dando muito errado. É um problema muito sério. Mas fazer o que, né? Como se diz, né? O engravatado de plantão vai ser o que vai dar dinheiro, o que vai anunciar o negócio da empresa. É neles que a gente tem que resolver. Eles decidem. Pena que eles têm um prejuízo enorme nessa porcaria. O que é uma verdade. Eu vou ser sincero, anime de jogo não presta, na minha opinião. Nunca vai prestar. A não ser em casos específicos, tem anime que tem sorte. Cara, tem anime de jogo, mano, que tipo assim... Mano, não tem como explicar. Tem anime de jogo que tem um milagre que acaba sendo tão bom que às vezes é melhor que o jogo. Agora qual que é um que é assim? Não sei. Temos um pequeno problema, né? Mas, como eu disse, né, gente? É só minha opinião. E se você quer discordar dela, pode comentar aí nos comentários, tá? Tenham um ótimo dia, ótima semana. Se cuidem.